Olá, pessoal! Agora mais uma atividade de artes para a turminha do 8º ano. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho a relação entre mitologias e artes. Cada mitologia, nós sabemos que é um repertório de histórias e modos de tentar compreender e explicar o mundo e a vida. Então, o que você descobrirá aqui é só uma pequena amostra de algumas das tantas mitologias que existem relacionadas com produções artísticas da área de artes visuais, música ou cinema. Os mitos geralmente são narrativas simbólicas que explicam a origem de costumes, festejos, rituais e outras experiências nas diferentes culturas. Entre os indígenas, por exemplo, os ritos de passagem demarcam o momento em que as crianças se tornam adolescentes e inclui diversas atividades como sessões de pulo, corrida, e tudo isso com o objetivo de fazer crescer os ossos e firmar os corpos. Então, o Kaxinawá é um povo indígena que habita atualmente em territórios nos estados do Acre e do Amazonas, no Brasil, e também o leste do Peru, em regiões de floresta tropical. Ele se autodenomina Runicuim, e assim como outros povos, eles têm muito conhecimento sobre a fauna e a flora da região onde vivem. Grande parte desse conhecimento está registrado em sua mitologia. Que maravilha! Agora a mitologia inspirando a literatura e o cinema. Vejam só, algumas mitologias, elas foram preservadas desde a antiguidade por meio de registros escritos e de pesquisas que inspiraram diferentes produções culturais e artísticas. É o caso das mitologias nórdicas. O escritor e pesquisador de mitologias antigas, John Tolkien, ele lançou em 1954 a obra literária O Senhor dos Anéis, que tem a mitologia entre suas fontes e serviu de base para a trilogia cinematográfica de mesmo nome. A história se passa na Terra-média, um universo mágico criado por Tolkien e habitado não somente por seres humanos, mas também por anões, elfos, hobbits e também magos. Aqui é a série, de filmes O Senhor dos Anéis. Quanto à mitologia grega, os mitos eles representam forças que não podem ser totalmente dominadas pela racionalidade humana. São narrativas que buscam explicar o inexplicável, que dão vida a entidades sagradas que se assemelham aos humanos em seus conflitos. Dentre os deuses gregos, Zeus é um dos mais conhecidos e poderoso. Ele é o rei dos deuses e dos homens, posição que assumiu ao tomar o poder de seu pai, o titã Cronos. A mitologia nos heróis contemporâneos, nós vamos ver que um homem com força extraordinária é capaz de feitos que nenhum outro seria capaz. Uma incrível lutadora nascida e criada em uma terra de mulheres guerreiras. Um velocista capaz de correr atrás de qualquer homem como se tivesse asa nos pés. Ao ler as descrições acima, você pode pensar que se trata do Super-Homem, da Mulher Maravilha e do Flash, super-heróis das histórias em quadrinhos e mais recente no cinema. Porém, a descrição ela se refere a 3 figuras da mitologia grega: o semideus Hércules, Hipólita, que é a rainha das Amazonas, e Hermes, um dos deuses do Olimpo. Essas descrições servem tanto para os heróis quanto para os seres mitológicos, porque os personagens das histórias são profundamente influenciados pela mitologia. Aqui está a Liga da Justiça, onde vocês estão vendo esses personagens, e abaixo vocês estão vendo aqui Hércules, Hipólita, a rainha das Amazonas, e o Hermes, o mensageiro dos deuses. Então, agora, a hora da atividade. Eu disponibilizei esse link para vocês. Vocês irão assistir a esse vídeo e ver como alguns heróis inspirados em mitologia são representados no cinema. Aí depois vamos para a primeira pergunta. Assim nasce o herói. Os heróis que você conhece nessa seção, eles foram inspirados na mitologia grega e nórdica. Agora você vai criar seu próprio herói ou heroína baseado nas mitologias estudadas. Primeiro você vai escolher a mitologia na qual você vai se inspirar, buscando características marcantes.
Depois você vai descrever os atributos do herói ou da sua heroína, qual a sua aparência e seus poderes. Depois você vai traçar sua personalidade. Quais são suas qualidades, seus feitos ou conflitos? Como ele ou ela se relaciona com os outros e com o mundo? Agora, usando a sua imaginação, você vai desenhar e pintar uma imagem desse personagem e dar um nome a ele. E não esqueça de compartilhar com seus colegas e também comigo. É isso aí, pessoal. Jogue duro, faça essa atividade e, em caso de dúvidas, é só me chamar. Tchau, tchau!